Cesta básica de Porto Alegre é a terceira mais cara do país. Os produtos fecharam o mês custando quase metade do salário mínimo. Fim do mandato do governo Sartori. Saiba como ficou o balanço da gestão econômica. Prefeitura com Marquesan. Veja o que mudou no processo de abertura de empresas até agora. Cultura e empreendedorismo. Como as feiras locais de Porto Alegre afetam a economia da capital. O UniTJ está no ar. Fique com a gente. À frente da Prefeitura de Porto Alegre há 1 ano e 5 meses, Nelson Marquesan Júnior traçou uma meta para reduzir o tempo de abertura de empresas. A reportagem foi conferir como anda essa promessa. Para abrir uma empresa em Porto Alegre é preciso uma dose de paciência. No último estudo da Endeavor Brasil, divulgado no ano passado, o tempo de abertura de empresas na capital gaúcha é em média de 163 dias. Quem opta por ir até o final do processo, como o Gil, sócio proprietário do Red Door, aqui na Cidade Baixa, se mostra bastante preocupado com essa questão e busca alternativas. No primeiro momento, quando foi abrir a empresa, a gente procurou um contador, pediu indicação de pessoas que já trabalhavam em bares e tal. E aí ele cuidou de toda essa parte pra gente, tudo que a gente tinha dúvida, passava para ele. Até a gente procurou um cara que já tivesse a fama de um cara que resolve as coisas, assim, que já está acostumado com a prefeitura, que já conhece as pessoas, que é bem relacionado, assim, né? A preocupação de Gil tem motivo. Porto Alegre teve um aumento no tempo gasto para cumprir as etapas legais de abertura de uma empresa. Caiu da 16ª para a 32ª colocação, a última entre as cidades pesquisadas. O prazo para a concessão da inscrição diminuiu, mas cresceu a quantidade de dias gastos para a obtenção dos alvarás retirados junto à Prefeitura e ao Corpo de Bombeiros. Procurada por e-mail e por telefone, a Prefeitura de Porto Alegre não retornou o contato da reportagem. Após um longo período como a cesta básica mais cara do país, Porto Alegre caiu para a terceira capital no ranking, atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os produtos básicos fecharam o mês de março, custando R$ 434,70, quase metade do salário mínimo. A pesquisa de abril do DIEESE mostra que dos 13 produtos que integram a cesta básica, 7 ficaram mais baratos: batata, açúcar, óleo de soja, café, tomate, feijão e pão. O restante ficou mais caro: banana, leite, farinha de trigo, arroz, manteiga e carne. Na comparação com os últimos 12 meses, tomate, banana, carne e manteiga registraram alta. A maior delas foi no preço do tomate, que subiu 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as 20 capitais, Porto Alegre só não tem o preço da cesta básica mais caro do que Rio de Janeiro e São Paulo. No total, os gaúchos pagam R$ 434,70. Já os cariocas, que lideram o ranking, desembolsam R$ 441,19. A capital com a cesta básica com menor valor é Salvador, com R$ 322,88. O Brasil é um dos países com mais empreendedores no mundo. Nossa equipe de reportagem mostra como está o cenário em Porto Alegre. O Brasil é o líder no ranking de países com maior número de empreendedores, a maioria micro e pequenas empresas em diversos ramos. Uma modalidade que vem crescendo no país é o comércio itinerante, que não vende em um ponto fixo. Aqui na José Bonifácio, todo final de semana é assim. A rua fica bloqueada para passagem de veículos e diversos artistas aproveitam o movimento no Parque da Redenção para expor seus trabalhos. A Feira de Artesanatos do Bonfim, ou Brick da Redenção, acontece nesse mesmo local desde 1984. E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. A questão da liberdade, ela também tem relação com a valorização do nosso trabalho. Então a gente busca sempre lugares estratégicos para poder vender o nosso trabalho e ficar ambientado num espaço onde a gente se sinta feliz. A regularização desse tipo de comércio abre novas oportunidades de negócios para empreendedores de todos os ramos. A seção de licenciamento de atividades ambulantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é quem avalia os pedidos. A pessoa chega aqui, faz o pedido, preenche um formulário e anexa comprovante de residência, identidade e CPF. A partir daí nós vamos fazer uma vistoria em geral, na maioria dos casos tem uma vistoria do local. Depois eles vão apresentar alguns outros documentos, como por exemplo o curso de boas práticas, o certificado do curso. E se está tudo ok, esse processo vai durar uns 20, 30 dias.
Atualmente tramitam em torno de 50 pedidos de alvarás na seção de licenciamento de atividades ambulantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O objetivo é estimular novos empreendedores no ramo e facilitar a vida de quem já trabalha com food trucks e beer trucks. Mas vale a pena sim. Melhor do que tu ter hoje um ponto fixo para se trabalhar. Né? Hoje eu não conseguiria me enxergar num ponto fixo trabalhando entre quatro paredes, justamente por isso. Muita burocracia, tu não consegue atingir daqui a pouquinho um público tão grande quanto hoje tu consegue fazer através desse tipo de trabalho. Alexandre vive há mais de 2 anos do que arrecada com seu beer truck. No entanto, o empresário reconhece a necessidade de avanços na legislação para a maior estabilidade do seu negócio. A seguir, em ano de eleição, a crise econômica do Rio Grande do Sul volta a ser discutida. Próximo ao fim do mandato do governador José Ivo Sartori, a reportagem produziu um balanço da gestão econômica do Rio Grande do Sul. Está chegando ao fim o período de José Ivo Sartori como inquilino do Palácio Piratini. Prestes a concorrer a mais uma eleição para o governo do estado, o PMDBista acumulou, nos últimos 4 anos, políticas de recuperação fiscal e muitas polêmicas. Eleito em 2014 com a agenda de ajuste das contas públicas em um estado que acumula déficits há mais de 40 anos. Apesar dos esforços, a dívida apenas cresceu desde 2015. Puxado pelos aumentos progressivos nos salários dos servidores desde o apagar das luzes do governo Tarso, a diferença entre gastos e arrecadação chegou ao teto histórico de 4,9 bilhões de reais. O corte de cargos de comissão, diárias de viagem e outras medidas de recuperação fiscal afrouxaram a corda no ano seguinte, mas não foram o suficiente para parar o crescimento das dívidas, que no período chegou a 143 milhões. Já em 2017, a situação voltou a piorar. Mesmo com o aumento das receitas do ICMS, tido como principal fonte de arrecadação, o rombo foi de 1 bilhão e 600 milhões. Apesar dos esforços para renegociar a dívida pública do Estado, a crise parece estar longe do final. Em 31 de dezembro, quando a gestão atual se encerra, a Secretaria da Fazenda já projeta mais 7 bilhões em dívidas a serem pagas pelo próximo governo. A gestão econômica do Rio Grande do Sul promete ser a pauta das eleições de outubro para governador. A crônica de Cid Rodrigues analisa a histórica crise do Estado, suas causas e seus efeitos. Nos últimos 47 anos, em apenas 7 a arrecadação foi maior do que as despesas do governo. A saúde em crise, escolas abandonadas e uma segurança debilitada são sintomas de um dos estados mais endividados do Brasil. Para pintar o quadro dessa tragédia, é preciso retroceder. O descaso com a saúde financeira do Rio Grande por parte dos ocupantes do Palácio Piratini teve seu ponto inicial nos títulos de dívidas emitidos pelos governadores Ildo Meneghetti e Leonel Brizola. Os papéis, que ganharam mercado nos anos 50, financiavam investimentos em infraestrutura e iniciaram um ciclo de endividamento que segue até hoje. O governo perdeu o controle a partir dos anos 70, impulsionado pelo chamado milagre econômico. Uma enxurrada de financiamentos foram concedidos, embalados pela onda de otimismo que tomou o país. A realidade logo bateu à porta, e os anos 80 foram marcados pela primeira grande crise, empurradas para debaixo do tapete, com mais financiamentos. No governo de Antônio Brito, já nos anos 90, a situação parecia controlada com um acordo de federalização da dívida.
Entretanto, a medida foi por água abaixo, com os índices de correção do débito subindo até a estratosfera nos anos seguintes. A saída encontrada, já nos anos de Eda Cruzius, foi buscar o déficit zero, cortando os gastos do Estado pela metade. Assim, a governadora do PSDB chegou a manter 3 anos sem aumento da dívida, em um raro orçamento superavitário. A medida desagradou a oposição, que elegeu o petista Tarso Genro para o executivo estadual. Ele deu as costas para as medidas de austeridade, liberando aumentos na folha de pagamento progressivamente, deixando para trás as dívidas enquanto sacava o dinheiro das últimas formas de empréstimo disponíveis. A herança de sua gestão foram 3,8 bilhões a mais em dívida pública. O governador, eleito para arrumar a casa, acabou parado muitas vezes no plenário da Assembleia Legislativa. Medidas como a privatização de empresas, o fechamento de autarquias e outras medidas de austeridade acabaram não surtindo efeito sem a maioria no parlamento. Desta forma, a crise continua para os próximos governos, sem uma perspectiva nem uma luz no fim do túnel. Pub da capital chama a atenção por sua temática inspirada em seriados famosos. O spoiler virou atração nacional em sites especializados e é exemplo de empreendedorismo criativo. Um bar inspirado totalmente em séries e filmes. É o Spoiler na Cidade Baixa. O cardápio é cheio de referências a personagens de diferentes épocas. E como o nome já diz, quem vem aqui acaba descobrindo curiosidades. Pelo que eu sei, começou a falar em 2016, que era uma reunião entre três amigos. A Tayane, a Thaís e um amigo delas, enfim. Aí rolou uma brincadeira. Elas estavam falando sobre Game of Thrones e tudo. Aí eles começaram a discutir, spoiler, se spoiler é legal, se não é legal. E que eu saiba ser daí, tipo, vamos abrir um negócio sobre spoiler. Aí dentro de um bar, bebendo, tudo, assim, foi meio isso que eu sei que começou a história. Com 1 ano de funcionamento, o bar atende aos desejos do público. Atrai milhares de amantes de filmes e séries que buscam descontrair com os amigos e se divertir com as curiosidades que o local oferece. Então, mudei recentemente para Porto Alegre e um dos locais que eu mais gostei até agora foi o Spoiler, pelo fato de ser um local que tem várias opções de bebidas, várias opções de sobremesas e é um lugar agradável para socializar com os amigos. E assim, é um local que tem uma pegada diferente dos demais lugares, porque tem algo de super-heróis, trem. Online a galera é pirada das séries, cultura pop, spoilers, tipo, a gente fala qualquer coisa assim, a galera já vem tipo, eu sei de tal coisa, sugestões, sempre tem muita sugestão, sempre bastante sugestão de drinks, baseado em série, sei lá, Grey's Anatomy, Game of Thrones, tudo assim. Os donos acreditavam que em algum momento o público fosse diminuir. Mas não foi o que aconteceu. É bem procurado. Tipo, a gente fez 1 ano agora, né? E a gente achou, tipo, então talvez ainda caia no 2º ano, um pouco o movimento, mas ainda não, continua a mesma coisa. Porque são coisas novas, né? Tipo, cada dia você entra numa série nova, cada dia tu sabe uma coisa a mais de uma série que tu gosta. Aí, tipo, spoilers parece vai ser, tipo, infinitos. Então não tem muito... Vai ser sempre um sucesso. Com apenas 1 dia de descanso na segunda-feira, o bar abre das 19 horas à 1 da manhã, com um cardápio cheio de drinks e sobremesas temáticas, aqui na Lime Silva 1058, na Cidade Baixa. O UniTJ fica por aqui. Até a próxima!